As punk, plantas alimentícias não convencionais, podem estar no seu jardim, ali na praça, no canteiro lá na esquina. São plantas espontâneas ou silvestres, que muitas vezes parecem mato, ou ervas daninhas, porém várias delas são comestíveis e ricas em nutrientes, e contribuem muito para incrementar seus pratos. As punk podem contribuir para uma alimentação saudável e equilibrada, com novos sabores e cores, uma forma estimulante de quebrar a monotonia alimentar, que, além de tudo, agrega ao nosso organismo os componentes nutritivos de que tanto precisamos. As punks abrangem desde plantas nativas e pouco usuais até exóticas e silvestres com uso alimentício direto, na forma de fruta ou verdura, e indireto, amido, fécula ou óleo. Em geral, não fazem parte do cardápio diário da maior parte das pessoas e não costumam ser encontradas em mercados convencionais. Elas não são transgênicas e, na maior parte dos casos, são orgânicas. Das 30.000 espécies de plantas comestíveis, comemos apenas 150. Alguns autores dizem que utilizamos apenas 0,04% da biodiversidade alimentícia do planeta. Existem cerca de 300.000 espécies de plantas descritas no mundo, das quais se estima que no mínimo 10% sejam de plantas comestíveis. O Brasil possui perto de 50.000 espécies de plantas, e se pudéssemos comer apenas 10% delas, já seriam 5.000 espécies de plantas nativas comestíveis, em todos os biomas. A FAO cita em torno de 150 espécies no planeta que movimentam a economia global. Ingerimos de 10 a 20 plantas por dia, algumas delas em pequeníssimas porções, como condimento, tempero, ou em bebidas e etc. A estimativa é que, ao longo do ano, a alimentação no Brasil seja constituída por não muito mais do que 100 espécies. O termo punk depende, contudo, da pessoa com quem você dialoga e se essa planta é ou não convencional para ela. Plantas amazônicas, por exemplo, serão não convencionais para um paulistano e convencionais para um morador de Belém ou Manaus. Tanto assim que, em outro exemplo, a planta, Ora prunobis, é bastante famosa na região de Sabará, Minas Gerais, onde não é considerado uma punk, mas será assim para moradores do Nordeste. Fatores como a região em que moramos podem dizer se uma planta é punk ou não. Outros bons exemplos de punk: Bertália coração, dente de leão, picão branco e amarelo, tanchagem, trapoeraba, poejo, hortelã-pimenta, peixinho e beldroega. Frutas: pitanga, uvaia, amora, cereja do mato, tamarindo e siriguela. Aconselho as pessoas que aderem a uma alimentação mais baseada em plantas e natural, a sempre buscarem informações, com leituras e estudo desse fascinante tema. E lembrem-se, quanto menor a distância da horta ao estômago, melhor o resultado terapêutico. Sementes à venda, no link da descrição abaixo.